Deve ter sido nas areias de Clontarf. Neste dia em especial, que me vem à mente. Estávamos fotografando modelos de navios naquele dia. Alguma coisa que fazíamos por um tempo, tornando-os realistas no filme, organizando pequenas pedras, colocando os modelos em poças d'água, simulando o mar, tudo no tamanho proporcional. Devemos ter ido de descanso. Posso ver nos olhos de minha mente uma imagem ao longe de Chen, à toa, pegando um punhado de areia e deixando-a gotejar através de sua mão. Ele tinha começado a me chamar de Buttercup. Divertia-lo dar apelidos, e eu passei a ter vários durante os anos em que vivemos juntos. Vê esses minúsculos grãos de areia, Buttercup? Nossas vidas não são mais do que isso. Nada mais significativo ou importante, quando visto na escala real das coisas. E uma vida acaba em um piscar de olhos. Mas, sem cada um desses pequenos grãos de areia insignificantes, não haveria praia. Ele mergulhou a mão numa poça e deixou a água correr através dela, gota a gota. Quando você chegar ao fim da vida, você vai vê-la como ela é, como não mais do que uma gota no oceano. Quando você chegar ao fim, você verá, diante de você, num flash, toda a sua vida. Talvez nós pudéssemos chamar isso de inferno, porque nós raramente ficamos orgulhosos com o que vemos. Somos juízes rígidos, você sabe, quando se trata de julgar a nós mesmos. E nós nos tornamos o nosso próprio juiz. Não somos julgados por um Deus, como algumas religiões ensinam. Não há Deus esperando por você como um cavalheiro benevolente ou estritamente velho. Não há hostes de anjos, a menos que seja um delírio, porque sua crença religiosa exige uma ilusão para os momentos após a morte, até que você esteja pronto para a verdade. Seu próprio ser superior é o seu Deus, aquele a quem você ora, e você retorna a essa entidade, para o seu mais alto ser, ou seu ser superior, com a morte, recolhendo a experiência que você ganhou enquanto vivia na Terra. Você deixa seu corpo físico para trás, como um conjunto de roupas velhas. Ele serviu ao seu propósito, para essa vida em particular. Você não tem mais necessidade dele. Ele suspirou e fez uma pausa antes de continuar. Eu sustento que a vida na Terra é muito difícil. É tão difícil que muitas vezes não ensina nada. Você percebe que uma grande proporção da humanidade existe em condições terríveis. Eles esperam a morte. Como eles podem entender que tudo tem um propósito? Ele ficou em silêncio, olhando para o longe. Eu estava ciente de uma onda de preocupação e empatia que emanava dele. Mas não desespero. Para ele havia sempre a esperança. Eu não disse nada. O pequeno barco que tínhamos posto para ser fotografado, na poça rasa, balançou e virou. E eu assisti a isso enquanto tentava assimilar o que ele acabara de dizer. Lembro-me que era tão difícil, então, entender conceitos que agora me são completamente óbvios. Quando pode você
olhar para trás e lembrar, é só aí que percebe a razão para uma vida longa, o tempo dado a você, para progredir e encontrar sua própria verdade. Alguns podem chegar a esse ponto mais cedo do que outros, mas parece que há sempre um pouco mais além para verdadeiramente uma compreensão. Isto me traz à mente linhas da poeta argentina Alejandra Pizarnik. E se a alma fosse perguntar, você fica mais longe? Você deve responder, do outro lado do rio. Não este, mas aquele um pouco mais além. Há uma falha básica, você sabe, com os seres humanos. Chen continuou. Por milhões e milhões de anos, diferentes espécies estiveram neste planeta. Agora o ser humano está no controle. Mas as coisas não estão indo bem. Os humanos estão a caminho da autodestruição. É um motivo de preocupação para todo o universo. Uma falha? Qual é, então, a falha básica que temos? Eu perguntei. Não se sabe com precisão. Quando você faz parte de uma coisa, você não pode vê-la. Torna-se normal, porque todos são afetados, em maior ou menor grau. E os do astral estão muito distantes do físico para poder diagnosticá-la e corrigi-la. Pessoas como eu estão tentando entendê-la. Temos que ter o bem e temos que ter o mal para manter o equilíbrio. Já lhe disse muitas vezes. Mas o mal parece ter ido a galope. O negativo está muito, muito mais forte do que o positivo. Como um jardim sufocado por ervas daninhas. Mas o mal parece ter vindo a galope. Não é possível que as pessoas sejam advertidas? Há muitas pessoas boas. Avise-os. Ah, Buttercup, se você soubesse, eu adverti indivíduos no passado, quando eles procuraram minha opinião. E quase sem exceção, eu tenho que dizer que você é a exceção que confirma a regra, tornaram-se irritados e culpando-me por colocar, de alguma forma, o mal olhado sobre eles. Não, isso não funciona para alertar as pessoas, porque não têm fé. E certamente não se pode alertar os líderes mundiais. As grandes potências não querem saber, para começar. Eles estão obcecados com o poder e a ganância. Até o final do século, haverá explosões no Oriente Médio. Um problema terrível. Eu não sou o único que sabe disso, mas como pará-lo? Não sei. Está quase no ponto de não retorno. Sentamos por um tempo em silêncio, ambos com nossos próprios pensamentos. Lembro de sentir-me superada com a enormidade do que ele estava me falando. Eu não pensava, então, que estivesse viva na virada do século. Mas aqui estou, e aquilo que ele previu veio a acontecer. O que ele previu sobre ganhos em conhecimento e aceitação de conceitos esotéricos e místicos também está acontecendo. Uma coisa só é mística até que seja compreendida pela ciência. Embora eu, pessoalmente, professe ser uma ludita, os artesãos do século XIX que se opuseram às máquinas
e foram acusados de obstruir o progresso? E veja a avançada tecnologia moderna como um entrave ao desenvolvimento espiritual? Chen insistia que o avanço da tecnologia seria responsável pela percepção geral de coisas que as pessoas psíquicas já estão cientes. Por causa disso, ele sempre foi intensamente interessado em avanços tecnológicos. O dia estava se prolongando e as nuvens estavam se reunindo. Eu acho que é hora de voltarmos para casa, observou ele, ficando rigidamente em pé. Eu arrumei as câmeras, medidor de luz e tripé no pequeno veículo, enquanto ele pegou os barcos da água e cuidadosamente os encostou lado a lado em uma caixa de papelão, de modo que nenhum dano pudesse acometê-los na viagem de regresso. Um monte de trabalho tinha tido para suas construções. Ele costumava tomar o volante e eu me sentei ao lado dele. Ele tinha jeito com as máquinas